Olá a todos ligados no nosso podcast esportivo da Rádio Liberdade FM. Voltamos mais uma semana, desta vez com o Brasileirão. Haha, meu amigo, que saudade que eu estava deste campeonato brasileiro. Para algumas equipes começou bem, assim como terminou o ano de 2021. Para outras equipes começou com surpresas, viu? E eu vou falar aqui agora as surpresas que começaram. Como, por exemplo, lá no início da primeira rodada, no sábado, quando tivemos o empate em 0-0 Fluminense e Santos, do Maracanã. Acreditávamos que o Fluminense iria vir embalado pelo título do Campeonato Carioca e vencer o Alvinegro Praiano. Não deu. O Santos neutralizou o ataque do Fluminense, que é o essencial, é o primordial da equipe do Tricolor, com Cano e companhia, e com isso empatou em 0-0. Não foi a única surpresa do sábado. Ainda às 19 horas, conhecido como 7 da noite, lá no Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense empatou com o Flamengo em 1-1. Meus amigos, poderia ser pior, viu? O Atlético Goianiense ainda teve um gol aí anulado, poderia ser pior para o Flamengo. Mas começou não tão ruim assim. Teve invasão de campo após o apito final, complicou um pouco, fechou o tempo, mas a equipe do Atlético Goianiense, que vem de goleada por 4-0 na semana passada, na sua estreia da Copa Sul-Americana, jogou muito bem e neutralizou o time do Flamengo. O Flamengo, gente, precisa acordar, precisa ter força, precisa ter raça. Teve problemas no decorrer da semana, antecedendo esse jogo com seus torcedores lá no centro de treinamento. Então, isso também pode ter abalado um pouco o ânimo dos jogadores do Flamengo, né? Acabou a surpresa? Não. A maior está por vir e eu vou falar agora. O Palmeiras recebeu o Ceará e perdeu, meu amigo. Isso aí, o Ceará venceu a equipe do Palmeiras por 3-2. Ótima partida, divina, ótima partida, logicamente, do Rodrigo Lindoso, o volante do Ceará, sem contar com meu amigo o Lucas Ribeiro, zagueiro, que jogou muito bem, e o Mendonça, né? O Mendonça, 10 do Vozão, costurou toda a zaga do Palmeiras sem dó nem piedade e ajudou a sacramentar a vitória. Nos últimos minutos, uma confusão imensa, jogador sendo expulso, como o caso do Vina, cartão amarelo pra dar e vender. Olha, um jogo pegado, confuso, e muito confuso por parte dos jogadores que ficaram sem entender, porque o Ceará foi lá e trucidou o Palmeiras. Placar apertado, mas o Ceará jogou muito bem e venceu o Palmeiras, um dos favoritos a vencer o Brasileirão. Começou perdendo. Bom, os 3 jogos de sábado encerraram: Fluminense e Santos 0-0, Atlético Goianiense e Flamengo 1-1, Palmeiras e Ceará 3-2 para o Ceará. No domingo, 11 da manhã, Curitiba goleou o Goiás com 3-0, 3 belos gols da equipe do Curitiba. Aí aquela leva de jogos às 4 da tarde, só 2. Achou que teríamos muito? Pelo menos nesse início não, apenas 2 jogos às 4 da tarde. Talvez os melhores, viu? O Atlético, campeão brasileiro, recebeu o Inter. Como eu disse lá no nosso início do podcast, algumas equipes começaram o Brasileirão 2022 como terminaram o de 21, vencendo e convencendo. Foi o caso do Atlético, com 2 belos gols do Hulk, costurando a defesa com dribles individuais e finalizações certeiras. O Hulk ajudou o Atlético a vencer o Inter por 2-0, 2 gols do camisa 7. E olha, o trunfo do Atlético volta a ser o elenco. Isso, o elenco em geral. O Atlético entrou com mudanças. Não entrou com o Jair, entrou com o Otávio.
depois colocou o Ademir no lugar do Savarino, o Zarate não entrou como titular, veio o Sacha, o Keno, Ademir e Hulk. Foi muito bem esse esquema com 2 volantes, Alan e Otávio, o Alan mais livre, o Otávio mais apertado, mais de contenção, o Ademir um falso criador se aproximando do Keno, do Hulk e do Sacha. O Mohamed foi pontual, viu? E isso surpreendeu o Inter e ajudou o Atlético a vencer a sua primeira partida. Bom, no mesmo horário, o Corinthians venceu o Botafogo no Newton Santos 3-1. O Corinthians acordou um show do William. O William, sim, o garoto do Guaraná Antártica, venceu, ajudou, né, melhor. E aí, a goleada da noite, lá no Morumbi, 7 horas, o São Paulo calou o Furacão 4-0 com 3 gols de Caleri. Por fim, o Avaí venceu o América por 1-0 na ressacada. O América não pode perder. Não pode. Vacilou muito a equipe do América com essa derrota perante o Avaí lá na ressacada. Com isso, o Marquinhos Santos, técnico do América, foi demitido. Ou seja, agora Marquinhos Santos é ex-técnico do América. Encerra hoje Juventude Bragantino a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que tem o São Paulo líder com 3 pontos, os mesmos pontos de Curitiba, Corinthians, Atlético, Ceará, Avaí e Cuiabá. Porém, o saldo de gols do São Paulo é 4, graças aos 3 gols do Caleri. Gente, semana que vem eu volto, viu, para falar mais do Brasileirão. Não podemos esquecer também da Libertadores, tá bom? Curtem, compartilhem, comentem, nos acompanhem nas redes sociais, no Instagram da Rádio Liberdade FM, no Facebook, várias notícias e informações. E aqui o nosso podcast esportivo toda segunda-feira. Abraço!